Justin Hughes raramente permitia a si mesmo chegar atrasado no trabalho, mas às vezes ele ficava um pouco mais em casa e vinha para o escritório um pouco mais tarde do que o habitual, apesar de ser o diretor e dono da empresa. O pai de Justin costumava trabalhar como engenheiro em uma das fábricas de indústria leve. O homem trabalhava incansavelmente por 12 horas por dia, assumindo trabalhos extras para que seu filho tivesse tudo de que precisava. A mãe de Justin faleceu quando ele tinha apenas 5 anos, então todas as memórias de infância do futuro milionário eram apenas do pai. Foi Simon Hughes quem incutiu em seu filho o amor pelo trabalho árduo e ensinou-lhe muitas coisas nas quais ele se destacou agora. Claro, o sucesso de Justin não aconteceu da noite para o dia, e ele teve que fazer muito esforço para alcançar as alturas do Olimpo financeiro. Infelizmente, o pai de Justin não viveu para ver isso acontecer, pois faleceu um ano antes de seu filho se formar na universidade. Justin teve que passar por muita coisa antes de finalmente alcançar a independência financeira. O mundo dos negócios sempre foi exigente, e aqueles que queriam ter sucesso nele tinham que trabalhar no limite de suas forças e capacidades. Justin tinha plena consciência de como eram as noites sem dormir, cercado por relatórios financeiros e outros documentos comerciais. Enquanto seus colegas estavam aproveitando suas vidas, ele estava tentando agarrar a oportunidade pelo rabo escorregadio. Seus subordinados valorizavam Justin por sua natureza gentil e complacente. Se o proprietário perdesse a paciência ou repreendesse alguém, era sempre culpa do infrator. Justin também nunca tinha pressa de demitir funcionários, entendendo que levaria tempo para substituí-los e que não havia garantia de que os novos funcionários seriam melhores do que os que ele demitiu. Um dia, enquanto estudava os relatórios trimestrais, o jovem empresário notou uma escassez consistente de pessoal. Isso dizia respeito principalmente aos trabalhadores de nível mais baixo, carregadores, apoios e trabalhadores diversos. Parecia algo fora do comum. Esse tipo de trabalho era árduo e exigente e nem todos estavam à altura da tarefa. Mas nunca tínhamos tido um problema assim antes. Fico me perguntando o que aconteceu. Justin ponderou, seu vice Liam apenas deu de ombros. É complicado agora, Sr. Hughes. As pessoas não querem trabalhar duro e exigem salários exorbitantes, senhor. Justin franzia a testa. Bem, então aumente os salários deles. Qual é o problema? Por que as pessoas queriam trabalhar para nós antes e agora estão indo para nossos concorrentes? Logo não haverá mais ninguém disposto a trabalhar para nós. Liam concordou com um aceno, mas continuou reclamando sobre os concorrentes e os trabalhadores que superestimaram seu valor. Mas Justin sentia que algo mais estava em jogo e que Liam claramente não estava contando tudo para ele. Mas o que exatamente era isso permaneceu um mistério. Justin teve que desvendá-lo sozinho afinal, ninguém no mundo faria o trabalho sujo de outra pessoa, especialmente quando envolvia mexer nas roupas sujas de alguém. E o jovem empresário entendia isso como ninguém. Desesperado para encontrar uma saída da situação, Justin esgotou sua mente percorrendo vários esquemas e abordagens em sua mente. Ele sonhava em descobrir a verdade o mais rápido possível. Naquele momento, estava passando um filme na TV sobre espiões disfarçados de pessoas sem teto. Eles observavam seu alvo sem medo, se aproximando deles de diferentes lados. Foi quando Justin teve uma ideia. E se ele se disfarçasse de pessoa sem teto e viesse trabalhar em sua própria empresa para testar as reações dos funcionários e ver as operações da empresa por dentro? O que poderia ser melhor do que uma avaliação independente da situação? Essa ideia atraiu tanto Justin que ele imediatamente começou a colocá-la em prática. Em primeiro lugar, o empresário pegou algumas roupas velhas que encontrou na garagem e as sujou com poeira, com a intenção de dar uma aparência mais suja. Justin também calçou os tênis velhos que tinha e olhou para seu reflexo no espelho. No geral, o efeito foi bastante impressionante. Depois de um pouco de reflexão, Justin adicionou um boné de beisebol com a aba quebrada à sua roupa e a sentiu satisfeito. Era isso que ele precisava. Agora, um pouco de maquiagem no rosto e ele estaria impossível de reconhecer. Justin estava certo, ele não se parecia em nada com ele mesmo. Para evitar levantar suspeitas em seu vice, Justin disse a ele que estava indo em uma longa viagem de negócios e ficaria fora por pelo menos uma semana. Liam prontamente se ofereceu para substituir o chefe, como já havia feito muitas vezes antes.
Claro, Justin se sentia um pouco desconfortável mentindo para Liam, mas por outro lado, ele realmente não tinha outra escolha. Depois de se despedir de seus colegas, o jovem empresário deixou o escritório, planejando voltar lá no dia seguinte, embora com uma aparência completamente diferente. Agora vamos ver que segredos meus funcionários estão escondendo, pensou Justin. No dia seguinte, ele voltou ao escritório disfarçado de um homem sem teto em busca de qualquer tipo de trabalho. Conforme planejado, para alterar ainda mais sua aparência, Justin colocou uma peruca que parecia com os cachos desalinhados de uma pessoa sem teto. Tendo visto o anúncio de emprego na porta do Departamento de Recursos Humanos, o empresário disfarçado abriu a porta com determinação. A gerente de RH olhou para ele com desdém evidente, mas não disse nada, esperando que ele iniciasse a conversa. Alterando cuidadosamente sua voz durante a conversa, Justin murmurou que gostaria de se candidatar a um emprego como carregador de armazém. A gerente de RH levantou uma sobrancelha, surpresa. Um carregador? Ouvi direito, sim, senhora. É isso mesmo, um carregador. Justin respondeu prontamente. A mulher bufou. Bem, você certamente tem coragem. Um carregador? Você já se viu no espelho? Por que uma empresa como a nossa precisaria de alguém como você? É melhor você pedir doações ou recolher garrafas ou algo assim. Sentindo-se insultado, Justin ficou sem palavras. Claro, ele não esperava uma recepção calorosa, mas isso era demais. Tendo deixado o escritório abafado, Justin respirou aliviado com o ar fresco. Suas têmporas latejavam, o que não o deixou concentrar-se na tarefa em mãos. Nesse momento, ele avistou um dos carregadores do depósito empregados pela sua empresa. O trabalhador não parecia estar em melhor situação do que Justin, o que significava que a razão pela rejeição da gerente de RH estava em outro lugar. Ei, você aí, vem aqui, chamou Justin o trabalhador. O carregador olhou ao redor antes de se aproximar do homem desgrenhado. O que você quer? Vai, seja rápido. Eu não tenho muito tempo. Justin olhou nos olhos do homem e perguntou, bem, o que você pode me contar sobre esta empresa? Vale a pena conseguir um emprego aqui ou devo procurar em outro lugar? O carregador ponderou por um momento, depois balançou a cabeça. Eu não aconselharia você a se envolver com esta empresa. A equipe de carregadores é pequena, mas a carga de trabalho é enorme. As pessoas saem e outras ocupam o lugar delas. Segundo os documentos oficiais, deveriam haver 4 carregadores, mas na realidade, somos apenas 2. E por que a administração não contrata mais pessoas? Perguntou Justin. O carregador olhou para ele com ar de repreensão, como se estivesse falando com alguém muito ingênuo. Isso é meio óbvio, não é? Eles apenas guardam o dinheiro e nos sobrecarregam com todo o trabalho que contratam. Aposto que o dono nem sabe de nada disso. Eu só vi Justin Hughes uma vez e mesmo assim só de relance. E eu não posso dizer nada de ruim sobre ele. Ele parecia ser um cara decente. Só está ocupado demais para lidar com os trabalhadores comuns. E quanto ao seu vice, qual é o nome dele, o tal Liam? Justin tentou obter mais informações do carregador. O homem olhou cautelosamente ao redor antes de dizer, você não deveria falar dele aqui, amigo. Ele não é uma pessoa legal. Pode te demitir na hora. Talvez você não se importe, mas eu tenho uma família para alimentar, então é melhor você ficar calado. Dizem que ele está mirando a posição do dono, mas não conte a ninguém, certo? Justin levantou o polegar em concordância, indicando que entendia. Depois dessa breve conversa com o trabalhador, o empresário disfarçado chegou a conclusões bastante desanimadoras. Descobriu que havia um grupo de traidores em sua empresa, liderados pelo próprio Liam Douglas. Era ele quem dava ordem para não contratar novas pessoas, visando diminuir a produtividade e aumentar as perdas da empresa. Mas por que Liam faria isso? Um salário não era suficiente para ele? Justin se perguntava. Liam ocupava atualmente o cargo de vice-diretor da empresa, mas 5 anos atrás, ele daria qualquer coisa por uma posição gerencial na mesma firma. O tempo passa e tudo muda, e a concorrência nunca desaparece. Justin pensava tristemente.
Depois de falar com vários outros funcionários da empresa, o empresário disfarçado decidiu confrontar os conspiradores. Ele sabia que Liam realizaria uma reunião no escritório de Dustin, como era sua rotina habitual. Portanto, foi lá que o jovem empresário disfarçado como um homem sem teto decidiu ir na manhã seguinte. Os chefes de departamento se reuniram no escritório de Dustin, que havia sido temporariamente ocupado por Liam durante a ausência do dono. Sentado confortavelmente na cadeira de couro de Dustin, Liam examinou a sala e começou a reunião. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e um homem desgrenhado e sem teto apareceu no umbral. "Ei, onde está a segurança? Por que há estranhos aqui no prédio?" exclamou Liam, irritado. "Quem disse que eu sou um estranho?" perguntou a voz familiar, com um tom que cortava como uma lâmina. Liam se encolheu e se endireitou na cadeira. "Justin, Sr. Hughes, você não deveria estar em uma viagem de negócios?" "Desculpe, senhor, eu realmente não sabia." As desculpas de Liam soaram fracas e pouco convincentes. Depois de remover a peruca, Justin começou a tirar a maquiagem do rosto, revelando gradualmente sua aparência familiar. Depois de pedir aos outros funcionários para sair da sala, o dono da empresa se aproximou de Liam, olhando fixamente nos olhos dele. Justin fez uma pergunta, apenas uma pergunta: "Liam, por quê?" O rosto do vice ficou pálido e ele começou a suar, envergonhado. Finalmente, ele conseguiu controlar suas emoções, percebendo que não podia evitar enfrentar as consequências de suas ações. "Por quê? Eu vou te dizer por quê. É fácil para você falar. O seu pai não acabou bebendo até a morte porque foi demitido do trabalho, não é? Lembra disso? Claro que não lembra. Seu pai realmente se superou, demitiu meu pai da fábrica por faltar ao trabalho algumas vezes. Isso foi há muito tempo, quando você ainda estava na faculdade. Ele costumava usar camisas com colarinhos engomados, abotoaduras caras e relógios e gravatas, enquanto eu tinha que ajudar o zelador por uma mixaria. Mas agora eu cresci e pretendo lembrar você disso", exclamou Liam. Somente então Justin entendeu o que havia acontecido. Liam estava impulsionado por seu desejo de vingança e nada mais. Fingindo ser um amigo e um funcionário leal, ele estava aproveitando a empresa sem piedade, com o objetivo de levar Justin à falência. Para isso, ele se cercou de outros traidores insatisfeitos com a situação atual da empresa. O dono da empresa ouviu as acusações histéricas de Liam e apontou para a porta. Justin não estava disposto a tolerar traidores em sua empresa. Ele sabia que se alguém o traísse uma vez, o faria novamente assim que tivesse a chance. Portanto, Justin demitiu Liam e todos os seus apoiadores. Agora, fora do escritório, eles poderiam implementar todos os seus planos loucos e viver de acordo com suas ambições. Com Liam fora, a empresa floresceu diante dos olhos de todos. Agora, os funcionários eram pessoas que realmente se importavam com seu trabalho e carreira. Justin também aprendeu sua lição com tudo o que aconteceu e estava determinado a não cometer os mesmos erros novamente. Agora, ele começou a interagir pessoalmente com os funcionários de nível mais baixo todas as semanas, a fim de estar ciente de seus problemas e sugestões construtivas. Assim chegamos ao final de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder a próxima história em áudio.